Primeiro ponto que você deve ter a atenção. Nesse módulo, nós separamos em 2 blocos. A mentalidade da gestão do tempo, como você deve encarar esse tempo, porque nós, seres humanos, enxergamos o tempo como questão abstrata, e depois eu entro com as ferramentas, passo a passo, para você aplicar tudo que nós consolidamos na mentalidade. Lembre-se, nós, seres humanos, temos uma visão abstrata do tempo. E isso, infelizmente, faz com que você vai acabar perdendo tempo, você vai acabar se enrolando e os resultados não acontecem. O tempo, ele é abstrato. Se eu der, por exemplo, uma página de um livro para cada um dos nossos alunos e mentores e mentorados aqui e falasse, quanto tempo você leva para ler? Pode ser que a Maria vire para mim e fale assim, Betélio, eu levo 5 minutos. O Cláudio olhe para mim e fala, Betélio, eu levo 3. E o Marcelo fala 7. Eu aposto o meu dinheiro que todos errariam. A pessoa que falou que leu em 5 minutos, ela leu em 5 e 15. Quem falou que ia ler em 7, leu em 6. Quem falou que ia ler em 3, pode ter lido em 4. E aí você fala assim, Beteli, que nível de controle é esse do tempo? Eu não quero ser essa pessoa. Calma, respira. Eu não estou falando sobre esse controle exagerado sobre o tempo. Mas eu quero provar com esse exemplo para você que nós não mensuramos de maneira adequada o nosso tempo. Por isso, muitas vezes você chega no final do seu dia de expediente e fala assim, o meu dia precisaria ter 48 horas. Fique tranquilo ou tranquila, o seu dia não terá 48 horas. Você continuará com as mesmas 24 e terá que dar conta das tarefas, das suas metas, objetivos, treinar pessoas. Por isso, lidar com o tempo te torna mais produtivo e eficaz. E saiba que as pessoas de sucesso e as pessoas medíocres, elas têm a mesma quantidade de tempo. O que diferencia essas duas pessoas é como ela utiliza esse nosso fator chamado tempo, esse grande recurso. Então você precisa entender que o tempo ele é visto como abstrato e nós vamos trazer ele agora para a sua realidade. Primeiro ponto, então. Por que eu devo administrar o tempo? Dê uma olhadinha no slide aqui e eu trago 4 critérios para você. Primeiro, quando eu gerencio esse meu recurso tempo e me organizo, eu consigo elevar a minha produtividade. Produtividade é fazer mais em menos tempo, é fazer mais com menos recurso. E todos nós queremos ser produtivos na nossa vida. Todos nós queremos ter mais tempo de qualidade. Para isso, eu tenho que diminuir o tempo de realizações, de tarefas do dia a dia. Eu quero ter mais tempo de descanso, por isso eu preciso reduzir outros tipos de tarefa. Isso significa produtividade. Isso aqui não quer dizer que a empresa colocando um chicote nas suas costas ou uma corda no seu pescoço para que você faça o trabalho de 2, depois tenha um burnout ou se afaste por alguma doença no nível mental. Não é isso. É você conseguir ser mais eficaz na sua ação. Gerenciando o seu tempo, você eleva a sua eficácia. Segundo ponto. O tempo é o único recurso que todos nós temos na mesma quantidade. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Depende onde você investe o seu tempo. Adivinha o que acontece? Melhores são os seus resultados. A conta é óbvia e ela fecha no final das contas. Se você investe o seu tempo em distrações, redes sociais, jogo de futebol, tigrinho e etc. Adivinha no que você é bom? Na vida alheia, se for nas redes sociais, ou em memes, ou em apostar, ou em saber sobre jogo de futebol. E não tem problema algum. Quem sou eu para falar o que você deve fazer da sua vida? O que não vale aqui para nós é reclamar. Não adianta você virar para mim no módulo anterior e colocar suas metas e objetivos, que nós ensinamos a você a ter foco no resultado, porém as suas atitudes com o seu tempo e energia estão caminhando ou estão te levando para o outro lado. Não vale reclamar, eu não consigo, coitado de mim. Primeiro, metas e objetivos, meta inteligente. Agora eu gerencio esse recurso tempo para chegar na minha meta.
Daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre os seus ladrões de tempo. E aí sim, eu quero ver qual é o resultado. Terceiro item aqui. Quando eu gerencio meu tempo, eu começo a ter o foco. Foco é saber para onde eu estou indo, então é caminhar para o resultado que nós já desenhamos no módulo anterior, no nosso plano perfeito, no seu objetivo inteligente, famoso objetivo SMART, e, consequentemente, quem tem foco sabe falar não. Isso mesmo. Foco não é só saber o que quer, é também saber o que você não quer. É saber o que você vai tirar da sua agenda agora, o que você vai tirar da sua rotina nesse momento. E muitas vezes nós queremos acrescentar coisas. Você quer acrescentar tempo para fazer esse curso e terminar, e você não tira nada do seu dia. E eu aposto que as suas 24 horas estão lotadas. Você já tem a sua rotina, você tem os seus hábitos. Quer o pulo do gato para você começar a ter mais foco e gerenciar o seu tempo? Liste o seu dia. Escolha o que você vai tirar. Porque se você não conseguir tirar nada, você não vai conseguir colocar mais alguma coisa. O seu dia é como se fosse uma cesta de café da manhã. Já recebeu uma cesta de café da manhã? Quando alguém te dá ali de aniversário ou por algum bônus que você ganhou? Aquela cesta vem lotada, não vem? E se você não toma leite, tem intolerância, para você colocar um suco ali, você tem que tirar o leite. Você vai ter que tirar uma bolacha para pôr uma outra fruta, não cabe mais nada. O seu dia provavelmente está dessa forma. Então, se realmente você quer ter foco no resultado, escolha primeiro o que você vai tirar. O que você vai tirar. Para que você consiga ir para o quarto nível aqui. Evitar os ladrões de tempo. Que na próxima aula nós vamos fazer um exercício. Mas antes eu quero terminar essa questão de foco. Por um tempo da minha vida, eu acreditava que eu tinha foco. Para quem conhece a minha história, minha primeira formação é em educação física. E na época, eu dava aula na faculdade. Eu trabalhava como secretário adjunto na prefeitura de uma cidade aqui perto de onde eu moro. Eu dava aula de taekwondo. Nos finais de semana, eu queria competir taekwondo e futebol. Além dos meus convívios e dos meus compromissos com namorada, pais e etc. Amigos. Essa era a minha rotina. Foi quando eu comecei a desenhar uma meta e um objetivo de fomentar mais ainda a minha carreira acadêmica. E eu queria dar cursos abertos, voltado para coaching, desenvolvimento de carreira das pessoas. Mas a minha rotina já estava cheia. Eu divulgava o processo de coaching, atendimento individual. Eu estou falando isso lá de 2015, 2016. Mas eu não tinha tempo, não tinha espaço. E quando eu encaixava alguém, o atendimento não saía de maneira excepcional, porque eu saía de um trabalho e ia correndo para o outro, aí eu tinha aula de taekwondo. Foi quando eu comecei a aprofundar na questão da gestão do tempo. Para líderes e para empresários. Quando eu me deparei com essa realidade, que foco também falar não, eu comecei a ranquear os nãos que eu precisava falar. Foi difícil, levou tempo, não foi fácil. Teve não que eu demorei quase 6 meses para ter coragem. E hoje eu posso falar para você que o exercício, que a repetição é a mãe da excelência. Rapidamente, se aparece alguma distração fantasiada de oportunidades na minha frente, eu olho para as minhas metas e objetivos e eu sei que aquilo não vai me levar aonde eu desejo chegar, o não sai de maneira livre para a pessoa ou para outra empresa ou para a oportunidade. Eu sei que é difícil, que nós não temos isso na nossa cultura, falar não, mas nós precisamos aprender a falar não para falar sim para as coisas certas. Lembre-se, quando não é um sim óbvio, é um não claro. Quando não aparece alguma coisa para você e não é um sim óbvio, é um não claro. Eu preciso falar o não. Isso demonstra que você tem foco. E muitas pessoas acabam não querendo dizer o não para não ser o chato ou porque querem agradar as pessoas. Não tem problema algum, eu repito. Mas não reclame se você não alcançar os resultados que você estipulou. E nessa época, então, eu tive que fazer o ranking dos nãos. E um dos nãos mais doloridos foi parar de dar aula de taekwondo.
O mais fácil foi parar de competir. Era competições aos finais de semana, eu já estava cansado de apanhar muito mais do que bater nas pessoas. E eu logo falei não. Outro não fácil foi parar de assistir tantos jogos de futebol. Rapidamente eu diminuí e só assistia os jogos que me interessavam do meu time na época. E do meu time até hoje, do Santos. Sofria, mas assistia. Agora o não mais difícil foi quando tinham pessoas ao meu redor. E eram as aulas de taekwondo. Era um projeto voluntário, eram aulas gratuitas, eu não recebia nada financeiramente. E existiam muitas crianças e adultos que gostavam da modalidade. E eu era o único professor daquela cidade. Foi um não que custou mais tempo para mim. Era um não onde tinham questões de valores, questões nobres ao meu caráter, mas foi um não necessário. Doeu para falar não. Falei o não, e esse não me economizou muito tempo, que acelerou o meu processo no caminho do meu resultado. Então, para fechar essa aula aqui, para depois nós falarmos sobre os ladrões de tempo, ranqueie quais nãos você tem que falar. E eu te desafio a colocar isso em prática. Comece por aqueles mais fáceis, aqueles que não vai ter um impacto emocional tão grande ou social. Mas não deixe esse desafio no canto da sua mesa. Coloque ele em ação, que você notará a velocidade que você vai caminhar em busca das suas metas e resultados. Te aguardo na nossa próxima aula para nós falarmos sobre ladrões de tempo.